E aí, meus amigos e minhas amigas do segundo ano, passadas as revisões, né, relativas ao primeiro bimestre, vamos dar continuidade lá na eletrostática, galera, beleza? Vamos lá! Hoje a gente estava falando sobre eletricidade, né? O exercício que eu passei foi a questão 4 e 5 da página 438. Vamos lá! Considerando quatro corpos A, B, C e D, todos eletrizados, observa-se que o corpo A atrai o corpo B, que é a primeira afirmação, né? O corpo A atrai o corpo B. Na segunda afirmação, o corpo C repele o corpo D. O que a gente já pode tirar aqui, galera? Sinais opostos se atraem, sinais iguais se repelem. Princípio de Dufay, né, da eletrostática. Terceira afirmação: o corpo A está eletrizado negativamente. Olha aí, ó, A é negativo. Então, se o A é negativo, o B é positivo. E a quarta afirmação diz que o corpo D está eletrizado positivamente. Pronto, acabou, né? Se o corpo D é positivo, o corpo C também é positivo, né? Porque eles se repelem. Com base nas informações, determine o sinal da carga elétrica de cada corpo. Aí já foi. O que ocorrerá se aproximarmos o corpo B do corpo C? Se a gente aproximar o corpo B do corpo C, eles vão se repelir, pois eles têm o mesmo sinal, eles estão eletrizados positivamente, que significa dizer que tem mais próton do que elétrons dentro desse corpo aí, né? Beleza, galera? Uma questãozinha bem tranquila com conhecimentos básicos de eletrostática, certo? Vamos para a quinta agora. Um sistema é constituído por dois corpos, A e B, com cargas elétricas iguais a com cargas elétricas iniciais QA igual a 12 microcoulomb, 10 elevado a menos 6, isso aqui. Ele não colocou essa notação, mas eu vou colocar aqui, galera, o zerinho, né, a bolinha de inicial. E a carga elétrica B inicial de menos 3 microcoulomb. Por meio de um processo de eletrização, ocorre a passagem de elétrons de um corpo para o outro. A carga elétrica A é igual ao dobro da carga elétrica B. Beleza? Então está dizendo que QA é 2 vezes QB. Ou para não ficar usando A e B, eu posso dizer que QA é igual a 2Q, duas cargas, e o QB é igual a Q, que é uma carga só, né? Através da relação matemática que foi nos dada aí na questão. E aí qual é a relação que a gente faz? O princípio da conservação das cargas. As cargas no final tem que ser igual às cargas no início. Tá bom? E aí o que é que a gente faz? Se elas estão se aproximando, elas estão somando, né? Então no final eu vou ter isso e isso de QA e QB, né? Então eu vou ter 2Q mais Q no final. E no início eu vou ter aqui as cargas iniciais, né? Ó, vou ter 12 mais menos 3. Preciso colocar o 10 a menos 6, professor, do microcoulomb? Não precisa, porque se os dois estão na mesma medida, tá tranquilo. Se tivesse diferente, aí tinha que colocar a base de 10, né? A notação científica. Tá bom? Então, 2Q mais Q
3Q, igual a mais com menos, menos, né? Aí 12 menos 3, 9. 3Q igual a 9. Certo? Então, Q é igual a 9 dividido por 3, portanto, o Q vai ser igual a 3 microcoulomb. Positivo, né? Aqui o resultado, ó. Pronto. Acabou. Né? Calcule a... Isso aqui é o item A. Calcule a carga elétrica no final de cada processo. E aí, ó, a gente tem que... Isso aqui foi o valor do Q, né? Então significa que o QA é igual a 6 microcoulomb e o QB é igual a 3 microcoulomb. Positivo, né? Aqui, ó. Tá bom? E no item B, ele pergunta... houve passagem de elétrons de A para B ou de B para A? Justifique sua resposta. Bem, aqui nós temos duas cargas, uma positiva e uma negativa. O que eu falei bastante nessa aula de eletrostática foi que só se trabalha com elétrons. O elétron é que passa de um corpo para o outro, ou retira-se elétron de um corpo. Né? Os prótons eles ficam no núcleo, não tem como mexer com eles, a gente só mexe com elétrons. Então, o que foi que aconteceu? Como B era negativo, tinha mais elétron, então passou de B para A. Certo? Houve passagem de elétrons de B para A, ou seja, o B perdeu elétrons. Se ele ficou positivo, é porque ele perdeu elétrons, entendeu? Pronto, galera. Agora a gente vai para uma coisa que se chama processo de eletrização. Existem três tipos de processos, né? Para a gente mexer com a parte elétrica de uma carga. Certo? A primeira delas é a eletrização por atrito. Eletrização por atrito. Esse experimento, por exemplo, foi o que eu citei na primeira aula de introdução à eletricidade, que era o âmbar, né, uma resina, né, que encontraram lá na Grécia Antiga, Tales de Mileto. E aí quando entrava em contato com a pele de cordeiro, né, você atritava, o que que acontecia? Gerava uma coisa magnética, né? Então mexia com elétrons, eletricidade. E aí quem nunca fez aquele experimento de pegar a caneta, né, a parte da caneta, e esfregar na cabeça, no cabelo? Plástico e fio de cabelo, né? Os dois têm cargas elétricas. E aí quando você esfrega bastante, o que que acontece? Eles vão trocar cargas, né? Por exemplo, na página 438, ele mostra uma espécie de gráfico onde ele diz quem é que tem mais prótons e quem é que tem mais elétrons, né? Por exemplo, você pega o couro, não, pegar aqui um bastão, certo? Geralmente é esse exemplo que é dado, né? Você pega o bastão de vidro e pega uma seda. Certo? A seda, uma toalhinha de seda, certo, galera? E aí quando você atrita aqui os dois trocam cargas, né? Atrito, né? Ó. Você esfrega, né? Esfrega. E aí um muito positivo e o outro fica negativo. E aí o que acontece? A troca ali, né? Essa é a primeira forma de eletrizar o corpo, atritando ele, certo? Segunda forma, foi uma forma que basicamente a gente já viu aqui, ó, que é o contato,
que as cargas não entraram em contato nesse exercício? Pronto, é justamente esse tipo de eletrização que a gente tem aí. Eletrização por contato. Você pega uma cargazinha neutra, e você pega uma carga eletrizada negativamente, vou dizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom, só 6. E aí quando você coloca as duas em contato, os elétrons que estão aqui vão passar para lá, ó, os elétrons, certo? Ó, cargazinha negativa. E aí após o contato, foi o que aconteceu, a carga que estava neutra não fica mais neutra, né? Ela fica agora com elétrons, ficam iguais, né? Iguais. É o princípio da conservação das cargas, né? A soma das cargas no início tem que ser igual à soma das cargas no fim, certo? Princípio da eletrostática, isso aqui. Beleza? E o outro é um processo que era muito utilizado em computador, né? Antes das coisas evoluírem, não só em computador, mas como vários aparelhos eletrônicos que não precisam de tanta carga elétrica. Porque que a nossa rede elétrica é de 220 volts, né? Isso a gente vai ver ainda. A quantidade de energia que chega no aparelho é muito grande. Geralmente aparelhos para 110 volts recebem 220, né? Aí o que que acontece? Essa eletrização por indução, ela ocorria muito nos computadores, né? Por exemplo, você tem um corpo aqui, ó. Um corpo que tem prótons e elétrons, certo? E aí, o que que faz? O que que acontecia? Você colocar um... Isso aqui era para estar misturado, na verdade. Colocar um positivo aqui, um negativo aqui, outro positivo aqui, um negativo aqui. O corpo está totalmente eletrizado, certo? E aí você chega com um outro corpo aqui, ó, eletrizado negativamente, todo negativo. O que que o negativo faz com o positivo? Ele atrai, né? Aí essa carga aqui, que antes estava tudo misturado, agora ela fica assim, ó. Porque essa carga aqui, ela fez uma atração, né? Através da atração, ela trouxe os prótons para perto dela. E aí o que que acontece? Essa sobra de elétrons aqui que acontece em aparelhos eletrônicos, galera, é o que faz causar o choque. Né? Quando um aparelho eletrônico está dando choque, significa que tem muita eletricidade nele, tem muitos elétrons sobrando, né? Muitos elétrons sem fazer nada, né? Na estática. Né? E aí o que que acontecia? Se colocava um fio, certo? Um fio de cobre. Por que o cobre? Porque ele é um autocondutor elétrico, né? Todos os fios, a fiação toda é no cobre. E aí o que que acontece? Se aterrava esse fio de cobre que saía daqui, ó, 1 metro, 2 metros dentro, não lembro ao certo. E aí o que que acontecia? Os elétrons iam encontrar esse cobre aqui, ó, e iam-se embora. E aí os elétrons iam vir para o chão. Por que que tem que ser profundo? Porque se for rasinho, os elétrons ficam no chão, aí tu toma choque no pé. E aí o que que aconteceu? Os elétrons que estavam sobrando foram embora, e aí esse corpo que antes estava assim, agora ele fica totalmente positivo e esse continua totalmente negativo. A indução, você induziu com uma carga, trouxe os prótons para cá, depois colocou um fio de cobre e aí fez com que esses elétrons saíssem
esses elétrons que estavam sobrando saíssem, né, da carga, fosse para a Terra, e aí sobrava o quê? Só cargas positivas, ou seja, digamos que essa aqui tivesse neutra, né, com o mesmo número de prótons e elétrons, através da indução, eu deixei um corpo neutro e um corpo eletrizado positivamente. Professor, eu posso usar isso aqui e deixar o corpo negativo? Pode não, porque negativo precisaria sair os prótons, e os prótons não saem do corpo, só os elétrons. Beleza? Pronto, galera. Agora eu queria falar de força elétrica, fazer só uma introdução, tá bom? Vou deixar para demonstrar na próxima aula. Força elétrica, lei de Coulomb, a gente ouve muito falar, né, do Coulomb já nas cargas elétricas, sempre tem um Cezão. Foi o cara que fez altas descobertas aí no ramo da eletricidade, né? Como eu falei para vocês, no núcleo possui prótons e nêutrons, né? E os elétrons ficam girando em torno desse núcleo. Quando você coloca uma carga negativa e uma carga positiva, vai depender do valor dela, né? Elas vão se atrair. Se tu coloca positivo e positivo, elas vão se repelir. Quando você coloca dois ímãs, um próximo do outro, você consegue sentir essa força, né, galera? Ali é a força magnética, aqui é a força elétrica. Justamente, força elétrica. Ó. Aqui, se existe duas cargas, existe força elétrica. Tá bom? O elétron ele se comporta muito parecido com a Lua. A Lua fica girando em torno da Terra. Aqui existe uma coisa que se chama força gravitacional. Se vê isso, né, no primeiro ano. Força gravitacional ela ocorre quando tem dois corpos muito grandes envolvidos. Força elétrica ocorre com duas cargas elétricas muito pequenas. A força gravitacional ela depende de dois corpos, né? Por exemplo aqui, ó, esse exemplo que eu dei, a massa da Terra vezes a massa da Lua, dividido pela distância delas ao quadrado. E aqui entra uma coisa que se chama constante gravitacional. Certo? E após observar o comportamento do elétron, dos corpos, é muito similar ao mundo macroscópico, é muito similar aos planetas. E aí o Coulomb aqui descobriu também a fórmula da força elétrica, né? A fórmula da força elétrica vai depender dessas cargas, né? São duas cargas, né? Ó, Q1, Q2, uma carga 1 e uma carga 2, certo? Então, primeiramente, ó, o módulo. O que é módulo, hein? Transforma um número negativo em positivo. Se tu tem um negativo, aí ele vai ficar positivo. Positivo continua positivo. Força, não existe força negativa. Se der negativo, porque é uma força contrária, né? No caso aqui a gente está trabalhando apenas com uma força mesmo de contato aqui, né? Entre as cargas, dividido pela distância ao quadrado. Olha, exatamente a mesma coisa, ó. Massa, massa, carga, carga. Distância ao quadrado, distância ao quadrado. Só que aqui é o G de constante gravitacional, né? E aqui vai ser um K. De constante eletrostática. Constante eletrostática. Certo? Esse K aqui, galera, ele é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, certo? As unidades de medida estão envolvidas na fórmula. Newton vem daqui, né, ó, força, toda força é Newton. Distância ao quadrado, ó, distância é metro ao quadrado. E Coulomb ao quadrado, C e C. Beleza? Pronto. São as cargas, né, ó, distância. Sendo que essa distância
tem que ser em metro. Geralmente não vai ser dado em metro, geralmente vai ser dado em centímetro na questão e a gente vai fazer a transformação. Beleza? Exercício que eu vou passar para casa é só relativo a processo de eletrização. Isso aqui eu deixo para a próxima aula, beleza? Onde eu vou fazer exemplos, demonstrar 1, 2, 3 situações diferentes, beleza? Para a gente concluir, quer dizer, depois ainda tem campo elétrico, beleza? Valeu, galera!